Oi! Hoje é a segunda parte da leitura conjunta ou leitura comentada de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, aqui no nosso projeto em 2018 de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. Vocês devem estar lembrados que lá na primeira parte dessa leitura comentada eu disse que eu estava estranhando um pouco este livro aqui do Machado de Assis. Isto porque, claro, Memórias Póstumas de Brás Cubas é tido como um romance pertencente à sua fase realista, do realismo aqui da literatura brasileira, mas que, pelos capítulos que nós vimos, aqueles 20 primeiros, do 1 ao 20, nada mais, nada menos, tudo aquilo se parecia mais com o período romântico. Afinal de contas, tudo que era versado ali nos capítulos se tratava de amor. Nada além disso era importante, não havia nenhuma situação, a política, a costumes sociais, a arte, religião, política, nada era referido. Então, tudo que era valorizado, sim, eram as questões românticas, pessoas que estavam se enamorando. Seja o próprio protagonista, ou Brás Cubas, ou pessoas ali do seu entorno. Sim, eu estranhei bastante aquilo, mas agora, nesse segundo lote de capítulos, do capítulo 21 ao capítulo 60, aí sim temos algo bem diferente, com uma toada bem melhor. Talvez a gente não possa dizer que é realismo, ou sim, mas o importante é que as questões amorosas, elas não são o foco principal aqui, embora há amor, romance, paixão a todo momento aqui nesses novos capítulos. Fiquei prostrado, e contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Assim começa o capítulo 24, que tem um sugestivo título, curto, mas alegre. Isto porque talvez o Machado teve necessidade de colocar esse título depois de capítulos com um tom mais pesado, porque tratavam basicamente todos eles sobre a morte, que é um tema aqui deste livro. Afinal de contas, o autor do livro é um defunto. E esse pequeno detalhe, digamos que ele foi esquecendo depois lá da abertura, né? Pois ele caiu naquelas questões amorosa. Mas não, a partir do capítulo 21, aí tudo começa a mudar. Aliás, eu esqueci, né, na parte anterior, de comentar que o último capítulo que encerrava aqui essa primeira parte de nossa leitura, justamente é quando ele chegava lá em Portugal e fazia o seu curso de doutorado. Aliás, não é nem especificado qual foi o curso que ele cursou lá em Coimbra, né? Na verdade, ele até comenta, né, que ele fez todo o curso mal o suficiente, sem se dedicar muito, mas ali, no ponto exato para poder receber o diploma. Ou seja, ele tem um canudo, mas não sabe exercer muito bem lá o que ele cursou, não. De contas. O importante é que ele passou alguns anos lá, cerca de 8 anos na Europa, e claro, ele fez muito mais que o curso, passou uma boa estadia, mas já estava na hora de voltar ao Brasil, isto porque seu pai o avisou que sua mãe estava nas últimas e talvez se ele se demorasse um pouco mais por lá, talvez não visse mais ela com vida. Então ele tratou de voltar bem rápido. E é justamente por causa dessa volta ao Brasil que o livro em si volta ao seu tema central. Além da questão da mãe de Brás Cubas, há uma boa passagem que ele conta pra gente, parece uma coisa bem esquisita, estranha, mas também revela uma coisa muito característica da sua personalidade. Aconteceu que ele estava andando a cavalo e de repente perdeu o controle do animal e ele ficou enganchado, já caindo, mas preso pelo pé, lá no estribo. Quase que ele morreu. Porém, foi salvo ali por um camponês. E na hora de, digamos, agradecer ao sujeito, ele ficou ponderando muito o quanto que ele ia dar de gorjeta ou de recompensa para o cidadão. Ele começa com uma boa moeda de ouro, depois ele fica refletindo um pouco, pensando bem, talvez essa pessoa que me salvou não mereça tanto assim, talvez uma moedinha de prata. Depois que ele já deu também esta moeda, ele acaba fazendo outras considerações que talvez ele devia ter dado apenas as moedinhas de cobre que ele tinha no bolso.
Agora o curioso, não é que exatamente ele seja um sovina, mas é que ele fica medindo a intensidade do gesto daquele cidadão em salvá-lo. Na verdade, ele está começando aqui a filosofar. Claro, e nos outros capítulos, pelo menos uns 2 capítulos da parte anterior, ele também já fez alguma filosofia, mas aquilo ficou meio perdido. Só que nessa segunda parte, nós temos muitos capítulos onde justamente Brás Cubas fica filosofando de alguma forma. Isso com certeza será muito importante para o restante da história. Porque assim, além dele ser hipocondríaco, que ele já anunciou também em capítulos passados, ele também é um filósofo de meia pataca. Claro que além dessa filosofia barata que está florescendo rapidamente em Brás Cubas, também há outros motivos relacionados a ele que também pipocam aqui e ali nesse novo lote de capítulos. Eu me refiro, claro, às mulheres da sua vida. Bom, a primeira já apareceu, foi a que eu citei agora mesmo, a sua mãe, que retornou à história, mas já faleceu, causando um impacto nele. Mas mais importante do que elas são as outras, algumas já referidas nos capítulos anteriores que a gente já viu. Por exemplo, naquele momento que até destaquei para vocês, daquela passagem quando ele era criança e fez uma pirraça com um conhecido da família, o Vilaça. Lembram que ele flagrou Vilaça beijando a dona Eusébia? Ele saiu gritando pela casa: Vilaça está beijando a dona Eusébia, né? E naquela ocasião eu comentei, né? Porque justamente Machado de Assis quis frisar esse momento onde ele interrompia um casal se dando bem. Por que isso? E não uma outra qualquer traquinagem. Bom, era justamente porque estava relacionado às paixões isso. E agora, anos depois, décadas depois, Dona Eusébia volta à história, Vilaça já até morreu, mas da união dos dois temos a Eugênia. Sim, uma outra moçolha muito bonita, pela qual Brás Cubas também já ficou interessado. Só tem um probleminha, Eugênia é coxa. E ele começa a se martirizar, meio que filosofar também, por que isso, né? Uma mulher bonita e coxa. Por que coxa e bonita ao mesmo tempo? Não podia ser feia e ser coxa? Ou ser normal e ser bonita? Claro que nesse caso aqui não é uma questão de divagar sobre a morte, mas uma questão do alinhamento da vida, de unir o belo ao torto. E outra mulher da sua vida que retorna agora também é a Virgília. E deixa eu dizer uma coisa, né? No vídeo passado, vocês lembram, não tem citação sobre ela, né? Isso porque eu cortei sem querer. O vídeo tinha ficado gigante para lá de meia hora e eu resolvi cortar alguns pedaços. Virgília acabou sumindo, ficando zerada, sem nenhuma citação. Mas não, eu havia comentado, inclusive ela é aquela mulher que aparece já idosa também nos seus últimos momentos de vida, presencia praticamente Brás Cubas morrendo. E lá a gente já tinha informação que eles eram casados antigamente, mas estavam há muito tempo sem se ver. Justamente aqui, nesses novos capítulos, nós descobrimos como eles se conheceram e enfim casaram, ou quase casaram. E depois retornar de novo? Pois é, uma grande salada. Isso por culpa de seu pai de Brás Cubas, que encasquetou que o filho deveria virar um político. E para isso, né, todo político também deve estar bem casado. E como ele conhecia lá o Dutra, que tinha uma filha, digamos assim, bonita, disponível para ser consorte de algum futuro político. Então, meio que estava tudo arranjado para ele enveredar por essa praia, né? Virar um político e virar um homem casado. Brás Cubas, obviamente, hesitou um pouco e foi justamente nesse momento que ele conheceu Eugênia, né? Mesmo também não querendo ficar com ela, porque afinal de contas ela é coxa. E Virgília era linda, maravilhosa, mais bonita ainda do que Eugênia. No final das contas, meio que o pai do Brás Cubas foi passado para trás, né? Apareceu um outro cidadão, um tal de Lobo Neves, que acabou ficando com o cargo político e com a menina. Fazer o que, né? Mas Brás Cubas não ficou muito ofendido com isso, até achou bom. Eles até se beijaram, né, Virgília e ele, mas, na verdade, era evidente que ali não havia amor nenhum. Mas, anos depois, sim, aí ela já casada com Lobo Neves, eles começaram a ter algum relacionamento. Acabaram virando amantes até esse trecho que a gente terminou de ler aqui.
Agora vamos combinar uma coisa, né? Essa relação de Brás Cubas com a Virgília é o que mais se aproxima do que a gente tinha visto antes nos outros capítulos, essas questões amorosas, se bem que ela é um grande incentivo para ele se enveredar pela política de maneira mais decidida. Além, claro, da forte personalidade que ela tem, que a gente já tinha percebido também lá nos capítulos anteriores, já quando ela era velha, e o defunto comenta isso. Para terminar, das mulheres de sua vida, mais duas importantes. Sabina, que foi levemente citada anteriormente e agora retorna também, claro, na questão de outra morte aqui dessa história. Dessa vez, aí é o pai do Brás Cubas, pai também de Sabina, que morreu, e na hora de decidir sobre a herança, ela é muito citada. E vemos que Brás Cubas se ressente um pouco, né, que realmente para com a irmã ele tinha um grande relacionamento, mas por causa dessa partilha tudo ruiu. E dali surgiu algumas questões também filosóficas interessantes aqui do texto do Machado de Assis. E por fim, o último personagem feminino que retorna nesses novos capítulos aqui é a Marcela, que talvez em comparação com todas as outras, a que esteja em pior situação. Bom, peraí, a pior situação não seria da mãe do Brás Cubas que retornou e logo em seguida já morreu? Sim e não. O problema é que Marcela retorna totalmente falida, entre aspas, e feia, horrorosa, com cicatrizes no rosto. Lembrando que ela era extremamente bonita lá na primeira parte que a gente viu. E eu digo justamente que ela está em pior situação porque Brás Cubas se importa muito com a beleza. Ele mesmo é um sujeito muito vaidoso. Em vários momentos aqui do texto ele cita que ele é um homem bonito, galante, forte, musculoso. Inclusive, quando ele viu o estado de sua mãe, ele comentou muito sobre toda a beleza que ela tinha e perdeu para a doença. E lembrando mais uma vez, né, ele talvez não tenha se interessado por Eugênia porque ela é coxa. Vamos colocar aqui o defeito na perna dela, é um defeito de feiura também, entre aspas, né? E a gente pode entender isso porque a beleza é uma questão filosófica. O que é belo? Belo é um conceito, não é algo que existe. Pessoas dão importância para um padrão que chama aquilo de belo e então passa a ser aceito pela sociedade. Como Brás Cubas é um filósofo, vai por aí, né? Por isso, Marcela é que está em pior situação entre todas elas. E agora, já fazendo uma avaliação geral desse lote de capítulos lidos dessa vez, podemos dizer que está muito melhor em comparação com o anterior, com aquela reclamação de sempre, né? Aquilo era puro romantismo e quase nada de qualquer outro assunto. Mas não, dessa vez temos o tema principal do livro, que é a morte e a grande reflexão filosófica sobre várias coisas, principalmente dualidades, morte e vida, o belo e o torto. E também umas coisinhas a mais ali, meio que embutido também, e fruto da personalidade do Brás Cubas, né? Aquela coisa que parece que ele está sendo sovina, mas na verdade não, ele está refletindo sobre o ato de um cara que salva ele. Ou quando parece que ele está sendo preconceituoso em não querer gostar de Eugênia porque ela é coxa. Não, na verdade não. Ele está refletindo sobre o ato da beleza contra o corpo incorreto. Ou como ele já começa a se questionar um pouco sobre o ato de ser um político, se vale a pena ou não fazer isso, não apenas para ganhar dinheiro. Aliás, falando nisso, nessas coisas de se tornar político, isso é uma coisinha que aparece já no finalzinho, nesses últimos capítulos aqui desse bloco que vimos agora. E também, claro, a presença, o retorno também de um outro personagem que foi citado levemente lá na primeira parte, que foi o então garoto Quincas Borba, que agora retorna já com idade e falido, né? Brás Cubas o encontra praticamente um mendigo andando pelas ruas. Oferece um emprego para ele, mas no final das contas descobrimos que Quincas Borba é um grande de um malandro e acabou roubando o relógio dele. Bom, é isso. Finalmente agora eu posso dizer que eu voltei a gostar do texto do Machado de Assis. Lembrando, né, que eu li esse texto há muito tempo atrás, no século passado, e estranhei muito aquela primeira parte lida. Mas não, essa segunda eu gostei bastante e voltei a ficar confiante na história.
Mas sim, eu lembro que eu gostei no geral do livro, não vou me arrepender não. E já vamos combinar então a terceira parte da leitura comentada, que será do capítulo 61 até o 103. O vídeo será postado daqui a 2 dias, se não me engano, na sexta-feira. E enquanto este vídeo não chega, confira aqui do lado dicas de outros projetos relacionados ao Machado de Assis. E até mais!